Oi, gente. Os programas de transferência de renda do Estado para os cidadãos mais pobres e desempregados, sem um tempo para acabar, a longo prazo, será a melhor coisa a ser feita? Neste vídeo, quero propor algumas reflexões em torno da teoria chamada equibasismo, que pode ser um caminho de solução melhor do que a pura e simples transferência de renda, que ao longo do tempo tem consequências extremamente negativas na vida das pessoas e também para a sociedade. Eu sou Edésio Reicher, pequeno empresário em Toledo, no Paraná. Lendo este livro do Roger Scruton, Como Ser um Conservador, é impossível não pensar nesta teoria que logo mais falarei dela, onde ele aponta os programas de transferência de renda, chamado bem-estar social, como algo positivo para atender uma necessidade imediata, aonde o cidadão precisa comer, aonde o cidadão não tem uma renda de salário e o Estado vem em seu socorro. Aqui no Brasil, todos conhecem o programa mais famoso, que é o Bolsa Família, que transfere renda todos os meses para aquelas pessoas que mais precisam. Outro autor inglês, Theodore Dalrymple, fala neste livro o que ele chama de subclasse, que são exatamente essas pessoas que estão à margem da sociedade, que na citação que o Roger fez no livro dele, do Thomas Hobbes, ele chama a vida dessas pessoas como sendo solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Algumas citações aqui dos livros que comprovam esta visão colocada como ponto negativo desses programas de transferência de renda. A situação da Europa atual, diz o Roger Scruton no seu livro, bem mais de um século depois da invenção do estado de bem-estar social por Bismarck, ou seja, mais de 100 anos que isso existe, oferece muitas lições práticas de como os benefícios sociais podem ser ampliados para pessoas inaptas ao trabalho e aos desempregados, ou seja, como é algo positivo e que pode ser feito e ampliado para atender essas pessoas. Agora, todos eles apresentam basicamente dois problemas, um deles que mais nos interessa para a reflexão aqui. Contribuem para a criação de uma nova categoria de dependentes, pessoas que passam a depender dos programas, dos pagamentos, dos benefícios sociais, talvez ao longo de várias gerações, e perderam todos os incentivos para viver de outra maneira. Na página 72 isso. Com frequência, o sistema de benefícios é concedido de tal forma que qualquer tentativa de escapar dele pelo trabalho levará a uma perda em vez de ganho na renda familiar. Quando o orçamento de uma pessoa é dado pelo Estado, ela votará no político que prometer aumentá-lo. É evidente, se o político promete aumentar aquele programa que vai transferir renda, é natural que o cidadão beneficiado, que o eleitor beneficiado, vote nele. E olha como isso é perverso. No livro do Dalrymple, ele cita algumas citações aqui colaboram ou elas concordam exatamente com o que está dito pelo Roger Scruton no seu livro. Para muitos desses que recebem os programas de transferência de renda, a única tarefa diária é aparecer na hora da refeição e a tarefa semanal, sacar o dinheiro da Previdência Social. Conhecemos isso, não é? O estado de bem-estar social, que consome cerca de 1/5 da renda nacional, promove o egoísmo antissocial. Nas visitas que Dalrymple fez, porque ele era psiquiatra e atuava nos arredores de Londres, nunca viu qualquer indício de alguém cozinhando. O mais próximo foi aquecendo no micro-ondas. Os autores são muito claros nesse sentido de colocar os efeitos negativos ao longo do tempo para essas pessoas que criam uma dependência dos programas sociais do governo.
A dependência que gera desestímulo, que gera desmotivação, que gera fraqueza, que gera o sentimento de que a pessoa não é capaz. E se ela fizer ou demonstrar um pequeno sinal de esforço, como está bem claro num dos pontos já citados, ele logo recua porque vai perder o benefício social do Estado. Olha como isso é destrutivo do ponto de vista psicológico e do ponto de vista de longo prazo. E como resolver isso então? Que solução? Já que os programas de transferência de rendas são importantes e necessários para atender essas pessoas consideradas como subclasse ou que estão sem fonte de renda fixa para a sua alimentação, para a sua subsistência. Neste livro, o filósofo Armindo Moreira apresenta o que é possível considerar como uma saída para romper com este ciclo de dependência. O Moreira propõe que o Estado, ao invés de transferir pura e simplesmente renda, transfira capital produtivo para o cidadão a partir de 21 anos de idade. Ou seja, toda pessoa que completar 21 anos de idade, obrigatoriamente, após uma aprovação de lei no parlamento, terá que ser dono de um capital produtivo. E primeiramente, este capital produtivo deverá vir dos pais, se estes puderem dar. E se não puderem dar, o Estado fará isto. Logo que foi apresentado este livro, muitas pessoas já perguntaram: e da onde vai vir o dinheiro do Estado para criar novas empresas ou para comprar empresas e privatizá-las na forma de equibase para essas pessoas que os pais não podem dar? Vou citar 2 programas, a título de exemplo, do governo federal brasileiro, que anualmente consomem mais de 50 bilhões de reais que são distribuídos no programa Seguro-Desemprego e no Bolsa Família, e que as pessoas naturalmente utilizam para suas necessidades mais básicas. Senhores já imaginaram pegar parte desse recurso de apenas 2 programas, sem contar outros tantos programas existentes, tanto no governo federal quanto nos estados, que podem ser colocados para a criação de novas empresas ou a aquisição de empresas já existentes e privatizá-las na forma de equibase para aquelas pessoas mais necessitadas. E por que transferir capital ao cidadão? Porque deste capital produtivo virá alguma renda para ele, além da renda do salário. E ninguém, absolutamente ninguém, uma vez que recebeu o capital produtivo, perderá este capital se ele for trabalhar em qualquer atividade, como os programas sociais existentes no Brasil e outras partes do mundo são colocados, são praticados. Essa transferência de renda, de capital que o Moreira propõe no equibasismo parece uma coisa utópica e impossível de ser realizada. Vou dar um exemplo simples aqui para os senhores compreenderem. Em 2021, aqui no Paraná, terá obrigatoriamente novas licitações para os pedágios das rodovias federais do Paraná. Por que é que o governo ou o Estado não pode construir empresas, implantar empresas que farão este serviço de assistência e atendimento das rodovias e privatizar estas empresas na forma de equibase, ou seja, para centenas e milhares de cidadãos que precisam ter uma renda adicional além do salário? Por que é que não pode ser isso? E de onde vem o dinheiro para o governo fazer isto? Já citei o exemplo aqui da onde pode ser vindo. E quando o Moreira fala do equibasismo em o Estado dar o capital para o cidadão, quando os pais não podem fazê-lo, é comum também sempre as pessoas pensar no capital atualmente existente. Mas isso também é um equívoco. Por quê? Porque nós temos que pensar também em capital futuro.
aquele que pode ser criado e não somente em capital existente. Então fica a sugestão aqui para quem tiver mais interesse de conhecer esta teoria, que pode ser um caminho interessante de solução a longo prazo para que em situações como esta que nós vivemos no momento, onde o coronavírus está provocando desemprego no mundo inteiro, e numa situação dessa, quando o cidadão fica desempregado, se ele tiver uma renda de capital produtivo, certamente a sensação de segurança e de confiança é muito maior do que simplesmente não ter um emprego ou não ter de onde ter uma renda. E para finalizar o vídeo, uma evidência absolutamente forte de que ter renda de capital é bom. Certamente muitos dos senhores que verão este vídeo são proprietários de capital e dele oferem uma renda. Eu mesmo sou sócio numa empresa e vivo da renda que obtenho desta empresa. E posso dizer aos senhores que é bom. E os senhores que vivem de renda de capital também não é bom? Ora, se é bom para os que já têm capital produtivo, por que é que não há de ser bom para a maioria daquelas pessoas a partir de 21 anos de idade? Poder dizer para si, para sua família, para os seus amigos que tem capital, que é dono de um bem produtivo, certamente gerará muito mais confiança, autonomia, onde a pessoa pode planejar o seu futuro, pode sonhar com mais entusiasmo do que simplesmente, como diz o Dalrymple no livro dele, ter aquele compromisso semanal ou quinzenal ou mensal de ir sacar o dinheirinho que o Estado manda para ele como benefício social. Olha como é humilhante isto ao longo do tempo, esta dependência de pura e simplesmente transferir renda. Por isso a ideia do equibasismo é importante conhecê-la, refletir e naturalmente que olhar as suas fraquezas, colocar objeções, porque quanto mais se aprofunda no conhecimento da teoria, mais poderemos talvez comprová-la que ela é viável. E quem sabe daqui a alguns anos algum país não possa, através do seu parlamento, formular e aprovar uma lei e implantar o equibasismo de forma programada? Por que não sonhar com isto? Um abraço a todos.